Olá, meus amigos do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um, Comentando Comentários. Nós, Serginho e eu, gravamos um podcast sobre ectoplasma e a materialização dos espíritos. E com certeza renderia muitas perguntas como está acontecendo. Então nós estamos aqui, convidei o Serginho e ele gentilmente aceitou responder as perguntas que foram feitas tanto no ao vivo quanto nos comentários que vocês deixaram. Serginho, meu amado, que honra ter aqui você de novo e responder essas perguntas que tanta curiosidade está gerando na gente. Oi, Tato, muito obrigado por mais esse momento, por mais essa participação, onde aqui hoje vamos buscar comentar essas curiosidades, né? Esse tema que é tão complexo e tão curioso, então uma oportunidade enorme. Quero lhe agradecer ao canal do YouTube e tantos parceiros aí que compartilham e que replicam esse conhecimento. Muito obrigado. Ah, que isso, amigo, sem dúvida. E é isso mesmo, pessoal. Quando a doutrina espírita surgiu em minha vida, eu percebi isso. Esse interesse de ligar os fatos, de perguntar sobre a nossa existência, a nossa vida e ter respostas lúcidas e claras. E participe você também, deixe as perguntas, quem sabe a gente grava um podcast 2, comentando comentário 2 com o Serginho, trazendo mais curiosidades, que não é curiosidade não, é esclarecimento sobre o que está acontecendo na nossa vida. E quem não assistiu esse vídeo, pessoal, talvez seja interessante ir lá assistir. Serginho comigo gravamos o ectoplasma e a materialização dos espíritos. E o Serginho explicou muito bem para nós, com fotos, com documentos, o que vem a ser essa substância. E aí surgiu essas perguntas tanto lá no ao vivo, quanto também nos comentários pós-vídeo, pós-gravação. E eu vou começar aqui com um deles, até para o Serginho dar um norte pra gente do que é isso, aproveitando a pergunta de uma irmã, que foi feita aqui, ó, a Cristina Melo, Cristina G. Melo. A Cris perguntou assim, Serginho, fale um pouco mais sobre ectoplasma. Então eu te pergunto, para começar, o que é ectoplasma, Serginho? O que vem a ser essa substância? O que é isso? É interessante a gente começar por essa identificação do que é. O ectoplasma é um fluido, Tato, energético, existente em todo ser vivo e que ainda é pouco conhecido pela ciência. Porque é através desse material que ocorrem as materializações dos espíritos e também os processos de desmaterialização. Então imaginemos aí a busca desse conhecimento, quando isso, trazendo a nossa ciência, quanta oportunidade de esclarecimento ou até mesmo de tratamento que nós teremos diante a ciência terrena, que hoje já está muito avançada. Então o nome ectoplasma, ele foi atribuído por Charles Richet, que é um fisiologista francês médico, ganhou o prêmio Nobel da Medicina à época, e ele observou que em alguns médiums, que são considerados médiums de efeito físico, esses médiums, eles exteriorizavam pelos orifícios naturais, boca, nariz, esse material que leva ali uma cor esbranquiçada, que ele atribuiu o nome de ectoplasma. Então, através dele e através de grandes pesquisadores como William Crookes, eles começaram aí a acompanhar médiums que são denominados médiums ectoplastas, ou seja, que tem uma produção aí em grande escala desse material, e a partir daí puderam fazer experimentações até para que pudessem ver o alcance, a forma, de que forma é feito esse material, e trouxessem a nós, através da ciência, aí, todo o esclarecimento necessário. Serginho, todos nós então temos ectoplasma. Os médios ectoplastas são aqueles que produzem numa quantidade suficiente a ponto de materializar ou desmaterializar coisas. Isso, quando nós falamos em médiums de efeito físico ou médiums ectoplasta, como Allan Kardec define, né, médium é aquele que tem uma ostensividade, ou seja, todos nós produzimos. Perfeito. Nós, humanos, os animais, a própria natureza, o bioplasma, produz esse material. Mas quando nós falamos em médiums ectoplasta, é porque ele tem uma grande produção desse material. E através dessa grande produção, mentes desencarnadas, inteligências desencarnadas, elas acabam por conseguir manipular esse material para os processos tanto de materialização como também desmaterialização, como também alcance a estrutura perispirituais nos tratamentos espirituais para os processos de saúde realmente física. Então, a todo momento, quando nós observamos tratamentos espirituais que impactam o corpo físico, ali naquela manipulação, naquele envolvimento, houve o direcionamento e a manipulação do ectoplasma para esse fim, para essa necessidade. Que legal, que interessante.
interessante, hein, pessoal? Vejam só que o nosso corpo produz uma substância que os espíritos superiores têm que ter uma certa superioridade, né, Serginho? Isso. Conseguem manipular, sabem como fazer isso para nos beneficiar. Quer dizer, está em nós mesmos, a cura está em nossa vida, nossa existência. Serginho, então vamos começar, porque as perguntas aqui são do pessoal e não as minhas. O Nicolas perguntou assim, ó, foi feito algum tipo de análise laboratorial nessa substância? Sabe-se a composição química dela? Excelente, Nicolas. Muito obrigado pela participação. No livro, o livro que nós lançamos, que Tato também já divulgou, que é o Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, nós fizemos em um capítulo algumas perguntas ao médico pesquisador, Dr. Paulo César Frutuoso, que por mais de 40 anos acompanhou os processos de materialização. Então, tem total aí abertura para falar sobre o tema. E uma das perguntas que nós realizamos a ele, eu vou fazer questão de fazer a leitura, nós perguntamos de quais propriedades são formadas aí o ectoplasma, né? Então ele vem nos dizer que alguns pesquisadores analisaram a composição do ectoplasma à luz de microscópio, conseguiram fazer essa análise. Então em fevereiro de 1916, o engenheiro polonês Lebienzinski, presidente da Sociedade de Estudos Psíquicos de Varsóvia, estudando a médium Stanislawa, conseguiu obter um fragmento de ectoplasma em condições de ser analisado. E aqui ele diz que a amostra media inicialmente cerca de 10 milímetros de diâmetro, mas após sua umidade ser reduzida, não passava de 5 milímetros. E o que é interessante? Aqui algumas observações que o Dr. Paulo César coloca, né, que esses pesquisadores observaram, que tratava-se de uma substância espumosa, branco-amarelada e inodora. Uma parte do material também foi analisada por um outro laboratório, onde essa análise química e histológica revelou que o material era constituído, olha que interessante, Tato, por células epiteliais separadas ou em forma de báculo, bastonete com a extremidade curva, forma esta não descrita nos tratados de histologia, leucócitos agrupados, substâncias albuminoides e gordura também. Que bacana. E o Dr. Francé comparou a amostra ao líquido linfático, não foram encontradas amiláceos nem açúcares. E também uma outra pesquisa, acredito que essa é uma das mais recentes, em 1925, um psiquiatra alemão, Albert von Notzing, tendo examinado outra amostra de ectoplasma, encontrou também células orgânicas, epiteliais, lipídios, também gordura e, curiosamente, formas bacterianas no ectoplasma. Então, a probabilidade maior, no caso, é que tenha ocorrido alguma contaminação do material por bactérias ao ser expelido pelo corpo do médium. Então, olha que interessante. Hoje nós temos, e a gente vê, nós estamos aí em 2023, nós já temos aí quase 100 anos de pesquisa e que acredito que agora, com toda essa parte mesmo literária, com tudo isso que nós temos e a própria ciência avançando, Tato, futuramente nós teremos condições hoje com a tecnologia que nós temos de poder examinar melhor esse material e até futuramente, como nós falamos até no podcast, nós temos a capacidade futuramente de manipular esse material para a saúde. Puxa vida, isso né? Como nós falamos anteriormente, imaginemos, eu penso muito em cânceres inoperáveis, em áreas onde ainda a medicina não consegue alcançar, esse material que, sendo manipulado, ele consegue realizar desmaterialização de células, de tecidos, de órgãos. Então imagina aquela área inoperável onde uma mente encarnada manipulando esse material possa ir ao encontro e desmaterializar aquela estrutura. Então eu acredito muito nisso, que a ciência vai avançar a tal ponto de que o ectoplasma, hoje que ainda é pouco estudado, ele vai trazer muitos benefícios para a saúde humana. Nossa, que coisa maravilhosa, Serginho, quando isso acontecer, porque eu vou colocar meu coração aqui, a razão. Quando isso acontecer, não tem como segurar, pessoal, a verdade, a vontade de Deus. E vai ser maravilhoso não submeter uma pessoa que hoje submete a uma quimioterapia, um tratamento necessário, porque é o que temos aí para oferecer, mas que avassala o corpo humano, destrói muitas nossas estruturas de defesa. E muitas pessoas não conseguem suportar o tratamento. Agora imagine a doação de ectoplasma desmaterializando, onde a medicina ainda não tem acesso no interior do cérebro, em regiões muito mais profundas e perigosas de ter acesso cirúrgico, e destruindo somente as células. Somente as células, isso que é interessante. Não vai ter um bombardeio ali direto em todo o corpo, mas sim somente naquilo que é necessário ser desmaterializado. Puxa vida, pessoal.
quem for médico que estiver assistindo aqui com a gente, entre em contato com o Serginho. O Serginho é um grande trabalhador, o meu amigo, na medicina de cura. Já tive acesso mais de uma vez a esse trabalho. E é muito importante que os médicos se interessem, até a gente fala, presenteie o médico com esse livro, para que eles comecem a plantar sementes nos hospitais, na medicina, para que isso comece a acontecer. É pelo bem de todos nós, não é interesse de ninguém específico a nada. E em si, que essa verdade chegue a todos nós nos hospitais, porque é duro acompanhar o sofrimento de um familiar, sentindo dores, com um tratamento que está sendo talvez até mais nocivo em si do que a doença. Mas vamos em frente. Tato, e é interessante que tudo aquilo que a gente fala de tratamento, seja ele através da ectoplasmia, a medicina espiritual, as curas espirituais, a gente tem que trazer essa observação até a própria classe médica, que todo tratamento espiritual ele é um complemento da medicina. Não, até porque até Allan Kardec, na Revista Espírita, ele nos fala sobre isso. A mediunidade curadora e tudo aquilo que parte daí vem como uma junção com a medicina humana, ou seja, é para dar as mãos realmente, para alcançar questões que ainda a medicina não consegue observar, que estão além do corpo físico, além desse amontoado de células, de tecidos, de órgãos e sistemas. Há algo a mais, há uma estrutura energética que precisa ser muito bem observada e estudada. Então esse é o convite que nós fazemos, não como uma competição, mas sim como uma junção para que de mãos dadas possamos dar ao paciente a saúde integral, aquilo que ele necessita e se tratar de dentro para fora, dentro das suas necessidades. Que lindo, Serginho. Olha só, pessoal, Serginho me falando aqui me ocorreu. Jesus, quando fez suas curas, transporte as curas para o dia de hoje, nós não conseguiríamos fazer também. Paralíticos andar, braços que não tinham estruturas musculares completas se regenerarem, cegos enxergarem. Jesus usou uma medicina que nós não temos conhecimento, mas ele falou, todos vós são deuses e poderão fazer o que eu faço. E ele não está exclusivo, não, só eu sou capaz. Ele gostaria que nós fizéssemos isso. A medicina de hoje, pessoal, ela se limita muitas vezes a chegar ao que pode ser falado e não vai além, não aceitando uma parte espiritual, algo que nós podemos comprovar a sua força. Por algum medo, alguma coisa assim. O Serginho disse muito bem, nós não estamos querendo tomar lugar de ninguém, nós estamos querendo somar, pessoal, somar possibilidades. Até porque, o Emmanuel comenta, se a ciência tentar explicar tudo por ela própria, vai ficar lacunas aí que não tem como explicar. Sim. A religião, a espiritualidade interferindo na própria evolução da espécie foi muito importante para o que somos hoje. Então, que fique esse toque no nosso coração, pelos familiares, porque eu sei que você sofre muito com as pessoas da sua família, ou com você mesmo que passa ou passou por uma doença assim que a medicina te desenganou, ou te submeteu a um tratamento dolorido e ainda assim houve o desencarne. Sim. É só por essa busca, tá, pessoal? Mas são muitas perguntas interessantíssimas, Serginho. Eu vou passar uma de uma grande amada, a Lucimar Leles, a Luleles de Araraquara. Lu, carinhosa, menina linda, ela perguntou assim, ó, é verdade que doamos ectoplasma muitas vezes e nem temos conhecimento disso ou não procede? Procede realmente, Lu. Então todos nós, como falamos anteriormente, nós doamos esse material, mas alguns em uma escala aí maior. Então muitos médiuns, o que a gente percebe, Tato? Que às vezes passam uma existência toda, são doadores natos da ectoplasmia, mas não percebem essa doação. Até por não ter um envolvimento com a própria doutrina, com o desenvolvimento mediúnico. Porque como que eu vou identificar se eu sou um médium ou não doador? Eu precisaria estar em um grupo de estudos ou um desenvolvimento mediúnico, uma educação mediúnica que favorecesse esse momento para que realmente eu pudesse ali, desenvolvendo a mediunidade, perceber esse material. Então, vem algumas questões que as pessoas percebem desde muito jovem, quando tem essa doação latente, ou seja, movimentação de objetos em casa, né, que a pessoa às vezes está em casa, portas se fecham, se abrem, luzes que se apagam e acendem, objetos que se transportam de um local para outro, objetos que se desmaterializam. Depois do podcast, nós recebemos aí muitos comentários, uma das pessoas me dizia, Sérgio, eu vou dormir, a minha mesa de jantar tem 6 cadeiras, quando eu me levanto de manhã, eu chego, as cadeiras estão todas distantes da mesa. Não. E só mora eu e meu marido.
E ele não desceu. Não desceu, tava então ali, ali provavelmente ou ela ou o próprio marido tem uma produção aí em grande escala do ectoplasma, onde essas mentes, até espíritos zombeteiros, acabam por se utilizar para bagunçar a ambientação, para zombar, né, para trazer medo, porque a gente percebe que essas pessoas quando chegam à casa espírita, chegam amedrontadas pelo processo, né? Depende, você está aqui, um objeto se desloca, um objeto voa, um objeto sai daqui e aparece em outro local. Então, as pessoas normalmente doam, mas já percebem desde muito jovem essa produção. E em certos momentos, quando não percebem muito jovens, acabam por, na fase adulta mesmo, ter algumas sensações, ou o próprio corpo físico vai apresentando algumas relações que, buscando o médico da Terra, não é identificado nada, mas depois, com um olhar ampliado pela doutrina, pelos tratamentos espirituais, a gente consegue fazer essa leitura e essa identificação. Eu já te contei até alguns casos de pessoas que vão buscar cirurgia espiritual, chegam para buscar o tratamento espiritual, quando se deitam ali na maca, o próprio espírito diz: olha, esse paciente está aqui hoje recebendo o auxílio, mas ele está muito mais contribuindo para o trabalho do que propriamente recebendo algum tipo de auxílio. Por quê? Um doador, então a espiritualidade verificando, aquele médium acaba por ali poder colher ou poder direcionar aquele material que ele tem em grande escala para favorecer as outras pessoas, os outros pacientes. Que joia! Pensa se você não é uma pessoa que seja capaz disso. Se você passou por essa experiência que o Serginho comentou, desde pequena, ou já observou que na sua casa algumas coisas acontecem sem explicação, Serginho, o que ela pode fazer? Entrar em contato com você, talvez até para ser uma pessoa que possa trabalhar como doadora de ectoplasma? Hoje é tão raro, não é? Pode fazer isso, pessoal. Se você já notou alguma coisa assim, entre em contato com o Serginho. Tem lá, acho que a Thaís pode colocar depois o endereço do Serginho, do site, do Instagram dele, para que a pessoa entre em contato com o Serginho. E também verifique o trabalho do Serginho. É muito bonito, muita coisa interessante, viu, pessoal? Que de medicina de cura, onde o Serginho atende, vocês podem se beneficiar disso. Mas que gostoso chegar num lugar querendo um benefício e imaginar que você foi contribuindo. Eu queria até um dos últimos casos que eu acompanhei assim, Tato, a pessoa ela chegou à casa espírita muito debilitada, um processo de leucemia muito agressivo, e ele deitado ali, Dr. Ludwig explicando que, embora ele com o corpo físico debilitado, ele estava muito mais contribuindo com o trabalho. Então, olha, embora eu olhar e falar assim, eu não tenho nada para doar. Imagine eu ali recebendo o auxílio, sabendo que de alguma maneira eu estou contribuindo para o alívio, para até mesmo a cura daquelas pessoas que ali chegam, às vezes depositando as últimas fichas naquele tratamento, as últimas fichas na doutrina espírita. Então é muito belo, é muito bonito de se ver toda essa movimentação espiritual que se dá. Que bacana que isso acontecer conosco. E alegre-se, viu, pessoal? Sinta-se honrado de ser um contribuinte de Jesus na causa, porque é isso que está acontecendo. É o nosso mestre que está por trás. Agora, seja uma pergunta da Marisa Biasi. Ela perguntou o seguinte: pergunta, o ectoplasma é sempre benéfico ou pode trazer alguma dor, dependendo da energia do doador do ectoplasma? Boa pergunta, porque a gente sabe que os fluidos nossos recebem as nossas impregnações aqui. Então, uma pessoa de mau coração, de raiva, mau caráter, doa um ectoplasma, pode fazer mal, Serginho? Tato, é interessante essa pergunta da Marisa, porque quando a gente vai buscar estudar sobre a ectoplasmia, a gente vai perceber que algumas questões, por exemplo, como o acúmulo de ectoplasma, ele vai trazer alguns malefícios ao corpo físico. Se não souber também como exteriorizar, como doar, isso tudo acumulado, ele é como uma bomba interna mesmo, porque fluidicamente eu tenho uma energia que tem uma potência muito grande e que pode ser ali utilizada por mentes desencarnadas de forma negativa. Nós já observamos que até em processos de doença física, isso é algo muito interessante, que gera também várias curiosidades. Nós já observamos que em certas questões de próprios tratamentos espirituais ou uma ação obsessiva muito grande, se o paciente ele é um doador de ectoplasma, acumula esse material, ele não consegue exteriorizar, ele leva uma vida totalmente desregrada, esses espíritos, através de uma linha obsessiva, conseguem implantar até doenças no corpo físico do médium.
A gente já acompanhou casos. Médiuns que têm grande capacidade de ectoplasmia, eu já conversei com alguns, a gente percebe também que o médium ele passa por muitas questões físicas de doenças, problemas respiratórios, problemas principalmente no aparelho gastrointestinal, porque é onde é a região de maior produção da ectoplasmia, que nós conversamos no podcast anterior, também falando até da Ellen Duncan, né, de um fato que ocorreu. Então, essas pessoas que têm essa produção podem sim, se não souberem aí direcionar esse material, ou mesmo trabalhar esse material e acumularem esse processo, trazer malefícios ao corpo físico também. É claro que num processo, por exemplo, eu levo uma vida desregrada, eu vou fazer um trabalho de ectoplasmia. Como o ectoplasma, ele puramente exalado, ele não é direcionado ao paciente, ele passa antes por um processo de manipulação por mentes desencarnadas. Então, eu não vou interferir de tal ponto daquilo que eu estou doando possa levar algum tipo de mal-estar ao paciente. Isso não. Seria como no centro cirúrgico alguém pegar um material, não esterilizar e operar uma pessoa. Não, passa por uma limpeza. Toda uma limpeza, onde essa manipulação, essa mente desencarnada que está ali direcionando o processo vai esterilizar todo o procedimento para que leve apenas benefício e não ao contrário, né? Mas o próprio ser, nesse acúmulo, ele leva sim todo um processo de mal-estar. Que bacana. Eu me lembro, Serginho, eu era pequeno, eu vi algumas cirurgias do Dr. Fritz, onde ainda se havia intervenção cirúrgica mesmo. E um dos questionamentos dos médicos é: nossa, mas não houve uma limpeza, nem lavou as mãos de um paciente para outro, não houve e em si não havia contaminação alguma. Já devia haver a ação espiritual. Com certeza. A gente vê que nessas ambientações, nesses trabalhos de cura, e a gente tem aí o Arigó como referência, ele poderia, aquelas facas enferrujadas caírem no chão, ele pegava, ele cortava, ele esturava, e na literatura nós não encontramos em momento algum nenhum paciente dizendo assim, infeccionou, inflamou. Não, por quê? Porque a própria ambientação, e acredito muito através da ectoplasmia, ela era muito bem esterilizada. Né, os processos aí de analgesia, de hemostasia, de todos os componentes físicos necessários para que aquela intervenção, porque como, Tato, que uma pessoa vai pegar ali um instrumento enferrujado, Nossa Senhora, e cortar uma pessoa, retirar ali um tumor e de repente suturar aquela estrutura, falar, vai embora para casa, não precisa fazer nada, não precisa tomar nenhuma medicação. Hoje você pisa num ferro enferrujado, uma taxinha, é perigoso pegar tétano. Então, imaginemos a estrutura que era formada para que esse processo pudessem ocorrer e não trouxesse nenhum tipo de mal-estar ali ao paciente naquele momento. E olha só, pessoal, só nós pensarmos um pouco, os nossos olhos é um ponto, é uma ferida aberta, vamos dizer. Se cair uma gota de sangue no olho, você pode contrair uma doença que está ali naquele sangue. E Jesus em si manipula um lodo, com a saliva dele, uma terra que estava no chão, e passa nos olhos de um cego. Eu imagino que possa ter passado na pálpebra, mas pode passar dentro do próprio globo. E não houve contaminação alguma, não haveria, devido a essa ação. E não é, pessoal, na nossa doutrina, nada explicado assim. Não é assim porque é assim que é. Como o Chico fala, né? Só sei que foi assim. Não, nada disso. Tem explicação, tem lógica. Tem lógica. Nós não somos pessoas que acreditam de olhos fechados, não. Nós queremos ver, queremos comprovar, mas sem orgulho, com ceticismo, muito bem, mas depois que percebeu, ir à frente. Que bacana, boa pergunta da Marisa, porque realmente a gente sabe que os fluidos deletérios do mau pensamento, dardos energéticos envenenados, fazem mal em si, mas passando por essa purificação que o Serginho comentou. E é importante também aquela primeira parte da resposta. O Serginho comentou que o médium, que é um grande doador de ectoplasma, se fica com isso acumulado, é prejudicial a ele. Eu suponho que Deus deve ter falado assim, filho, vamos trabalhar. Sim, vamos utilizar e favorecer a esses que estão à sua volta, né? Sabendo que toda vez que eu inicio um movimento de ajudar alguém, eu sou o primeiro beneficiado. Nossa, sem dúvida. Em todo momento, em tudo aquilo que eu vou fazer me dispondo ao outro, eu sou o primeiro beneficiado em todo o processo, né, Tato? É verdade, sem dúvida, pessoal. Isso é muito importante. Sempre seremos os maiores beneficiados quando ajudamos alguém. Lembra dessa frase do Emmanuel? Todo bem que fizeres será teu advogado de defesa, onde quer que esteja, eu sei em toda parte. Se a gente chegou uma pergunta que era de uma grande amada, a Fernanda, Fer, Pova, Otone Bruno. O Fer, em tua homenagem, estou aqui conversando com o Sérgio Kert Júnior. Mas que eu desafio vocês a falarem Sérgio Cherce Júnior, que não é o correto, a Fer já nos posicionou, nos explicou tradicionalmente com a razão da imigração italiana. Mas é Kert, mas é chique demais esse rapaz. Mas então aqui da Fer, a nossa grande amada Fernanda, que tanto pergunta, eu vou responder no podcast Ferzinha com certeza.
no Pinga Fogo. Ela pergunta assim, Serginho, mas como que um tubo plasmado pode conduzir um material de matéria mais densa como o ectoplasma? Quando a gente fala na questão do tubo, a Fernanda está nos perguntando sobre o transporte e o armazenamento do ectoplasma. Porque nós já, em certos trabalhos, nós já observamos que, por exemplo, uma pessoa que entra à sala mediúnica ou naquele momento que ali nós estamos fazendo vibrações, preces, os espíritos podem coletar e armazenar o ectoplasma. Quando nós tocamos no ponto de plasmar esse tubo, é um tubo espiritual, ou seja, é uma manipulação espiritual que consegue, de alguma forma, nós não conseguimos a fundo ainda compreender o processo como é realmente feito, mas pelo que os espíritos nos explicam, esse tubo como esse, a gente pode imaginar aqui na Terra, esses tubos de ensaio, eles conseguem armazenar e em certos trabalhos, se ali tem uma deficiência do processo da ectoplasmia, eles conseguem acessar a esse material armazenado e ali direcionar para os processos de desmaterialização. A gente vê muito isso principalmente em trabalhos de cura, onde necessita desse fluido da ectoplasmia para os processos principalmente da desmaterialização. Ou seja, uma pessoa que chega ali com um câncer medindo 12 centímetros e que precisa de uma manipulação energética para que realmente esse tecido ali ele possa ser desmaterializado ou desintegrado molecularmente falando. Então, esse armazenamento, Fernando, ele acontece espiritualmente falando. Agora, a forma realmente a fundo, como é feito, o que os espíritos hoje nos apresentam é que através desses tubos, para que a gente tenha uma ideia, né, apenas de que forma eles podem conduzir e até mesmo armazenar, até para que os processos de cirurgias espirituais à distância também possam ser realizados. Quando a gente fala nas cirurgias espirituais à distância, é aquele momento onde a pessoa na sua casa, em dia e horário previsto, está deitadinha e que o grupo espiritual vai ao encontro e realiza o tratamento espiritual. Então, nesse ir ao encontro, eu acredito que esse armazenamento também é designado, também é direcionado, como também da própria ambientação ao derredor. Então, os espíritos podem procurar, por exemplo, ali na movimentação da própria rua, do local, da natureza, dos animais, para que possa coletar o que é necessário e ali atribuir aos processos ali de alívio, até mesmo cura do corpo físico. Interessante a pergunta da Fê. Então vejam, pessoal, nós podemos às vezes nem estar com conhecimento e eles estão nos usando para o bem e receberemos os créditos, com certeza, se a gente sermos os doadores, viu? E é interessante, Tato, que tem muitas pessoas que perguntam assim, Sérgio, eu sinto que eu sou um doador de ectoplasma. Como que eu posso contribuir nos processos aí mesmo do próprio tratamento espiritual, nas cirurgias espirituais? O que a gente pede? Como nós já temos definido dia e horário, mas não precisa ser só naquele dia. Nós estamos aqui falando que eles armazenam esse material. Então, na sua casa, nas preces, nas suas vibrações, se colocar nessa disposição, rogando a espiritualidade amiga, que você está ali como um canal que pode estar doando e que se coloca à total disposição dos espíritos para contribuir nesse processo. Então, através do seu evangelho, das suas preces, das suas vibrações, você pode direcionar essa energia aos próprios hospitais, à sua própria cidade. Colocar a sua intenção. Sua intenção. Aquele amigo que momentaneamente passa por um processo de enfermidade e que tenha certeza, porque o pensamento é o veículo condutor que vai levar desse material e vai levar dessa necessidade juntamente com os espíritos que vão se vincular. Quando nós falamos de saúde no livro Libertação, Emmanuel vem nos dizer que quando nós falamos de saúde, há um envolvimento. Quando se fala em ajudar alguém, quando se fala em cuidar de alguém, há um envolvimento espiritual que já imediatamente se aproxima para conduzir tudo aquilo que nós temos de melhor e ali facilitar o outro, o entendimento, o despertar ou até mesmo esses alívios e a cura do corpo físico. Maravilha, que delícia, Serginho. Tá tão gostoso quanto o outro essas respostas. E é gostoso entender, aprender, não é, pessoal? Mesmo em si, que a gente não possa ser um doador, mas entender, começar a contribuir com a intenção, com o pensamento. Quando o Serginho fala dessa intenção, pessoal, é como você escutar alguém que está precisando de sangue no hospital, você vai lá doar o seu sangue. É mais ou menos essa intenção de querer dar de si mesmo, colaborar para que ele possa. Só que quando você falava, me ocorreu. Eu vejo que nas materializações, como o Peixotinho, eles estavam dormindo. Sim. Esses doadores, na hora do Evangelho no Lar, não é nesse momento que farão, é quando estarão dormindo ou fazem acordado mesmo?
Para o processo da materialização dos espíritos, Tato, como é uma produção em grande escala, o médium ele precisa estar em transe mediúnico. Então ele precisa, a gente vai perceber sempre que os médiuns estão dormindo, ou seja, ali também há uma produção com a melatonina que facilita essa exteriorização e que facilita o processo da materialização. Quando nós falamos nos processos de tratamentos espirituais, esse material que é doado, ele não é nessa proporção que necessita para a materialização. Ok. Então ele pode ser, por exemplo, durante um evangelho, por exemplo, nós estamos aqui, de repente a gente vai aqui realizar uma prece, uma vibração, nós podemos estar doando desse material, onde é uma coleta desses espíritos para um fim, aí uma necessidade, diferente de um processo da materialização que tem que ser um ambiente já muito bem preparado, né, sem luz, para que não ocorra ali nenhuma perda daquele material. Então normalmente esses trabalhos com aquela luzinha vermelha, ou mesmo em escuridão total. E aí a gente vai perceber a materialização do espírito pela bioluminescência do espírito, ou seja, ele se apresenta pela sua própria luz, onde ele se corporifica através do material. Então como funciona, pessoal? O médium está ali doando, ele está expelindo aquele material esbranquiçado. Esse material que ele está expelindo é o que vai corporificar o perispírito do espírito. Então ele vai estar ali se apresentando, ele vai corporificar. Como a gente falou no podcast, teve pesquisadores como William Crookes, que através ali da corporificação do espírito, ou seja, ele estava materializado entre nós, eles conseguiram medir pressão arterial, né? Verificaram cardíaco, o que é batimento cardíaco, verificaram, por exemplo, a médium passava por um processo de bronquite e verificaram no espírito não havia a bronquite. Então a gente percebe que realmente se corporifica, ele é trazido de uma outra dimensão e se faz conosco. Então nesse processo há a necessidade do transe, do dormir. Já nos processos apenas da doação para os tratamentos, para a desmaterialização, esse processo pode ocorrer aqui e agora, eu e você conversando, a minha mente se elevando, buscando através da minha vontade auxiliar alguém. Que legal, pessoal. É tão bonito o conhecimento, eu adoro ouvir a gente explicar essas coisas. Uma pergunta da Aline MDK. Será que os encarnados ajudam a materializar algo ou é só os desencarnados? Legal, muito boa pergunta, Aline. A gente percebe que, a gente falou agora sobre isso, a nossa vontade, claro que ela interfere e leva, é a propulsora dessa força espiritual, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de um passe magnético, quando eu vou dar um passe magnético, eu vou emitir um fluido neutro e que a minha vontade vai dar ali toda a condição de auxílio ou não que vai ser direcionado. Quando a gente fala em materializar, é claro que a nossa vontade ela vai interferir, mas eu acredito que para o processo da própria corporificação, para o processo da própria materialização ou desmaterialização, é necessário uma mente desencarnada que manipule o processo. Porque nós conversamos anteriormente que o ectoplasma, se eu estiver doando esse material agora, ele puro, ele não tem o alcance para materialização e desmaterialização. Ele precisa ser combinado com o fluido cósmico universal, onde essas mentes elevadas podem ali, de alguma forma, conseguir manipular e aí dar a necessidade a esse fluido, a sua característica para a materialização ou para os processos de desmaterialização. Então é claro que você pode contribuir, eu acredito que sim, porque a vontade vai dar esse impulso, essa alavanca, mas a manipulação é necessária para que o processo ocorra. E ainda bem, né, pessoal, que seja assim, porque a gente no outro podcast falou, imagina um espírito se ele pudesse, mal intencionado, sem ser essas mentes inteligentes, desmaterializar um motor de um avião, por exemplo, uma asa de um avião que seja. Nós aqui agora fazendo esse podcast, desmaterializar as câmeras do computador que a Thaís está ali. É verdade, graças a Deus. Então, que pergunta interessante, que as respostas são realmente profundas. Repito mais uma vez, a doutrina espírita é isso, pessoal, é essa curiosidade saudável de querer aprender e ver que as suas perguntas vão se aprofundando em respostas mais lúcidas. E quando você percebe ginástica do raciocínio, quando alguém já deu uma resposta falsa lá atrás e agora tem que ficar fazendo ginástica, criando... pessoal, não leva muito a sério isso não. Agora, se você
tem outra resposta diferente do que o Serginho está dando, ofereça, vamos analisar junto. Vamos analisar junto. A ciência espírita é isso, né? É isso mesmo. É experimentação, é realmente a gente se debruçar e buscar entender. Porque como a gente disse desde o início, ainda é algo muito inicial, é algo que a gente precisa realmente aprofundar. Então, para você que estuda, que compreende, que entende, que tem mais informações, entre em contato conosco, até para que a gente possa apresentar essas verdades, para que a gente possa levar desse conhecimento a mais pessoas e que possa incentivar para que essas pesquisas continuem. Ó, a gente viu que a última pesquisa, provavelmente, 1925. Né? Então, imaginemos hoje, aí, praticamente 100 anos depois, até que com a tecnologia que nós temos hoje, o que nós já não conseguiríamos observar através desse material, até mesmo manipular de alguma forma para essa compreensão. Né? Eu acredito demais, Tato, que a ectoplasmia ela tem um papel fundamental na medicina do futuro. Ah, tem sim. Um papel fundamental para esse entendimento, realmente, mas eu acredito que nós vamos tendo acesso a essas informações conforme também nós vamos moralmente nos elevando. Então, conforme moralmente nós vamos avançando, nós vamos tendo acesso também a todas essas vertentes, a todos esses materiais, e a própria ciência vai desenvolvendo equipamentos mais sutis que possam identificar todas essas estruturas. Ou seja, você me comentar que a última pesquisa foi em 1925 e já estamos praticamente há 100 anos depois, e não teve ninguém a ponto de estudar esse interesse, é o que a Fer pergunta. Acho que é um nível muito alto de orgulho nas mentes, assim, estudiosas, intelectuais, cientistas, e não considerar ou não aprofundar, porque se a gente quisesse, já tivesse indo atrás, as forças espirituais já também nos estariam auxiliando. Os meninos estão procurando, vamos incentivar, vamos ajudar. Mas você vê, mas quem sabe nós não estamos conseguindo com esse podcast modificar alguma coisa. Lançar uma semente, né? E somos pessoas que estão sendo instrumentos da vontade do alto para trazer essa medicina logo para a gente, para melhorar a nossa vida. A Daisy Simon, agora estou empolgado pela Fernanda aqui, não é Simon, é Simon talvez, hein? A Daisy Simon, Fer, falou assim, ó, hoje médios de efeitos físicos são menos comuns, não é? Sim, hoje é, até porque, Tato, vamos imaginar a época aí, há um tempinho atrás, quando aquelas denominadas bruxas eram colocadas à fogueira, nós tínhamos ali muitos médiuns de efeito físico. E o que a gente entende e compreende hoje com os estudos? A mediunidade, ela também tem fatores genéticos. Então, muitas dessas pessoas à época ali estavam, e que foram queimadas, não teve ali uma progressão de filhos, onde essa genética não é trazida. Como uma seleção natural. Isso, mesmo. Como uma seleção natural. Além disso, o que a gente observa? Hoje, para que esses fenômenos ocorram, é uma responsabilidade muito grande, um preparo muito grande do próprio grupo, da própria equipe, para que uma equipe espiritual possa ali investir para que esses trabalhos sejam desenvolvidos. Por exemplo, trabalhos hoje que eu tenho acesso ou que eu conheço, tem mais de 20, 30 anos naquela disciplina, naquela responsabilidade. Por quê? Porque necessita desse olhar mais ampliado. Então, hoje nós vivemos aí uma correria desenfreada, onde o próprio estresse ou tudo aquilo que a gente faz é muito corrido, não dá tempo de se preparar para isso. Então, eu acredito que são fatores que acabam por contribuir para que não mais esses fenômenos ocorram como antes, mas eu acredito também que esse fator genético, ele é muito importante. A época, como nós tínhamos, a gente pega aí 1950, haviam vários grandes médiums que se apresentaram. Nós falamos no podcast sobre Carlos Mirabelli, aqui de Botucatu, então um médium assim fantástico. A gente falou anteriormente, ele psicografava, Tato, em alemão, e você podia chegar aqui com ele psicografando, falava com ele em francês, em inglês, falava 26 idiomas e alguns deles já mortos. Então, olha que questão. Ele levitava em transe, eles amarravam Carlos Mirabelli para algumas pesquisas para observar se não havia nenhum tipo de fraude. Então são grandes médicos que passaram aqui com nós, como Arigó, a NASA veio até o Brasil para poder realmente ali constatar, verificar, acompanhar Arigó e pesquisar realmente. Então foram pessoas que passaram e que hoje a literatura deixa algumas informações para a gente poder aí encontrar e acessar. Mas hoje, atualmente, a gente já não observa mais. Até porque também o nosso conhecimento ele vem numa crescente. Então esses fenômenos para nós espíritas não são mais necessários, mas eu acredito que para que essas questões elas continuem
continuem a trazer benefícios, a ciência precisa também comprovar. Então nós precisaríamos mais desses fenômenos e de acompanhamento desses cientistas hoje para que pudessem atestar a fenomenologia e que a partir daí a gente pudesse desenvolver equipamentos para detecção, para essas observações. Quando você começou a falar dessa parte de se queimar essas pessoas chamadas bruxas, que às vezes só faziam o bem, sim, mas que não era... Grandes médiums, grandes médiums, que às vezes não eram compreendidos ou não era do jeito que se queria que se fizesse, me ocorreu desse pensamento, além do fator genético, mas pode ser assim, bom, então vamos parar de trazer médiums assim, para que pare esse tipo de comportamento, e também vocês não estão interessados, mas a partir do momento que a humanidade começar a demonstrar, a humanidade encarnada, o interesse, pesquisas sérias, eu acho que a espiritualidade providencia também. E começam a aparecer médiums assim. Eu acredito também. A gente vê, Tato, depois da pandemia, houve uma crescente muito grande aí no aparecimento desses tipos de trabalho e de médiums de cura. Porque eu acredito que o próprio momento, e Allan Kardec na Revista Espírita ele fala sobre isso, que a mediunidade de cura ela teria a sua vez, que chegaria um momento onde a necessidade própria planetária de, além desse olhar físico, ele pudesse aí ser acompanhado por esse olhar espiritual. Então eu acredito muito nesse momento também, que conforme o nosso movimento para o entendimento, para as questões espirituais em referência a toda essa fenomenologia, os próprios espíritos trariam incentivo ou mesmo esse processo para que a gente pudesse realmente aí acompanhar, experimentar, né, observar essa fenomenologia e a própria ciência atestando possa trazer benefício a todos nós. E olha só, pessoal, e por quê? A nossa doutrina diz, nós temos a primeira revelação, segunda e terceira, e cada momento de uma delas foi devido à necessidade da humanidade, o preparo dela. Vem Moisés, não vem Jesus em primeiro, não, primeiro Moisés, depois Jesus no momento certo vem e anuncia, é necessário que eu vá, mas indo lhes enviarei outro Consolador, e o Espírito de verdade que virá em meu nome vai esclarecer todas as coisas. Mas vem na hora certa que começa a aparecer a ideia da maturidade da sua humanidade. Então, tenho confiança, pessoal. A gente fala, acabou esses médios porque... Acabou porque também nós acabamos com tudo. Sim. Mas a hora que voltar, volta. Que nem uma vegetação. Você está destruindo tudo, elas, assim começar a ver o novo plantio, elas vão florescer. Eu tenho confiança nisso e vai ser bom. Outra pergunta da Lu, ela perguntou com tanto carinho, Serginho, não tem como deixar passar. Vamos, ela falou, Serginho, por favor, olha que pedido meigo de um coração de mulher. Serginho, por favor, se possível, fala um pouquinho do duplo etérico. Ótimo. Que legal. Lu, é muito interessante. O duplo etérico também é outra questão que é pouco estudada. E é um corpo, né? Um corpo sutil que precisa ser muito observado, porque é o nosso corpo energético quando vinculado ao corpo físico. Nós temos a nossa estrutura física, o nosso corpo, e entre o corpo físico e o perispírito, nós temos o duplo etérico. Que o duplo etérico é ele que gera o nosso fluido vital. Ou seja, eu, Tato, a gente reencarna e a gente tem uma capacidade vital de estar aqui, por exemplo, por 70 anos. Então é esse corpo, é o duplo etérico que vai dar toda essa vitalidade ao corpo, essa sustentação ao corpo físico. E é nesse corpo, no duplo etérico, que também é formado o ectoplasma. Ah, que bonito. É legal. Ele, quando nós encontramos André Luiz vem nos falar que o ectoplasma ele está entre a matéria densa e a matéria perispirítica, ou seja, no duplo etérico. Ele faz essa formação que vai se ligando ao corpo físico através dos plexos. Então se liga ao corpo físico e aí a partir daí exterioriza. O duplo etérico também, Lu, ele tem uma função muito importante, que ele é o filtro do nosso corpo físico. Filtro de que forma? Vamos imaginar que quando nós falamos na doença, na enfermidade, o que acontece? Hoje o Sérgio vai constituindo, através do pensamento e dos sentimentos, uma carga que, se for uma carga positiva, saudável, vai impactar futuramente no corpo físico, saúde. Se for uma carga deletéria, ela vai criar essas, como os espíritos chamam, nódoas, manchas, que vão impactar de forma negativa futuramente o corpo físico. O duplo etérico é o que faz o filtro, Tato, para que esse impacto não seja imediato. Então, por exemplo, que eu e você, a gente aqui tem um momento, a gente tem uma discussão e vem um nervosismo. Se não houvesse o duplo etérico, essa emoção, ela iria ao campo perispiritual e imediatamente já impactaria o corpo físico. Então, o duplo etérico, ele funciona como esse filtro, é ele que vai reter, que vai reorganizar e depois vai impressar, vai trazer essa impressão no corpo,
para que a gente possa passar pelos processos que nós necessitamos, do tal do aspirador. Ele vai aspirar, o corpo físico vai resgatar, inicialmente do perispírito, onde estão as causas, passa pelo filtro e impacta no corpo físico também. Então, olhem a importância desse corpo que é o duplo etérico. E Lu, se você quiser observar e estudar um pouco mais profundo, eu fiz através do meu YouTube, se você buscar Sérgio Scherce no YouTube, tem uma aula só sobre o duplo etérico. Ela tem mais ou menos aí 1h30, onde eu explico aí a fundo de que forma é realizado, como ele faz essa ligação com o corpo físico, como que esse filtro funciona. Então busque que você vai gostar e vai poder aí ter esse conhecimento aí de uma forma mais profunda. Que bacana, né, pessoal? A explicação do duplo etérico aí, fazer essa barreira, esse filtro para nós, que coisa profunda, quanto Deus nos ama e pensou com perfeição. E o duplo etérico, quando morremos, fica aqui na Terra, né? Isso, importante também, Tato, muito importante você lembrar, porque quando nós reencarnamos, o que nós temos aqui? O nosso corpo físico e o nosso duplo etérico, que é essa vitalidade. Quando morre o corpo físico, o duplo etérico também. Ele ali se esvai. Por isso que os espíritos se vinculam a nós para resgatar ou mesmo ali armazenar e direcionar o ectoplasma. Porque quando nós retornamos ao plano espiritual apenas com o nosso perispírito, nós não produzimos mais o ectoplasma, porque o ectoplasma ele é formado no duplo etérico. Então, com a morte do duplo etérico, quando nós retornamos, não há mais essa produção. E isso me parece, a gente concordou da outra vez, que assim, que Deus quer que trabalhemos juntos. Para ter essa interação realmente, né? Nós precisamos dos espíritos superiores para nos manipular e eles precisam de nós. Sim. Como contribuintes da matéria-prima. Que coisa mais maravilhosa, Maravilhoso, né, maravilhoso. É claro que os espíritos, eles podem, Tato, fazer uma intervenção sem a necessidade do médium. Eles podem manipular o ectoplasma na natureza, nos animais e direcionar diretamente a esse encontro, a esse auxílio. Mas, como nós temos uma produção em grande escala, essa junção, esse realmente envolvimento conosco vai favorecer muito mais o trabalho e o auxílio. Que legal. Em relação a gente encontrar médiums que produzam ectoplasma, tem uma médium lá do grupo nosso, aberta, que eu tô rezando pela ser uma doadora de ectoplasma, Serginho. Pra ela doar, mas assim, doar de materializar 2, 3 espíritos, né? E não só um corpo ou uma parte do corpo. Mas é o desejo pra ela, assim. Eu não, eu vou só auxiliar ali. Junto com você. Mas olha só, agora tá uma disputa entre a Luleles, a Daisy Simon, a Fer aqui, elas querem responder, mas vão participar. A Daisy Simon perguntou assim, ela começou com uma interjeição, acredito que na maioria das vezes este médiums nem sabe que são médiums. Digo trabalhadores ou frequentadores das casas que doam ectoplasma. Ela está comentando essa questão da inconsciência do médium ali. Que é natural, né, Tato? As pessoas às vezes estão... às vezes a gente tem dentro de uma sala de passe um grande médium ectoplasta que nem sabe dessa capacidade, então ali ele está com a sua vontade aplicando um passe, mas a espiritualidade está manipulando e atribuindo um tratamento, uma necessidade. Aí aquela pessoa volta depois de um mês, olha, eu passei aqui no passe de vocês e eu tinha um câncer que desmaterializou, sumiu. Eu recebi um caso, Tato, essa semana, eu estou até com os exames da pessoa aqui no celular, que ela fez questão de me mandar. Olha que interessante. Ela já há mais de 10 anos acompanhava com um oftalmologista um glaucoma grave. E vinha acompanhando, e o médico querendo fazer a cirurgia e tal, e ela aguardando e tal. E ela tem uma pessoa na família muito necessitada. Sim. E ela, através da vontade dela, ela pediu em uma cirurgia espiritual à distância para essa pessoa da família. Ela não pediu para ela. Que bacana. Ela não pediu para ela. Pediu para uma outra pessoa. Mas naquele dia, naquele horário, ela se colocou, Tato, na sua vontade, na sua disposição, para que o auxílio pudesse ali se dar. O que é interessante? Depois do auxílio, ela foi refazer alguns exames para verificar o glaucoma como estava. O médico ficou surpreendido, porque a estrutura está limpa, não sendo necessário mais a cirurgia física. Então, olha que interessante. Ela participou auxiliando aquilo que a gente estava falando, de estar disposto a ajudar alguém. Sim. E naquela manipulação, naquele momento, os espíritos trataram uma questão que ela nem pediu.
que ela nem pediu. E nós temos isso com comprovação, com os exames mostrando o antes e o após a cirurgia espiritual. Então, olha como que a misericórdia divina, como é maravilhoso, todo esse envolvimento. Quando a gente acompanha de perto esses casos, fala, meu Deus, né, eu estou participando, me colocando à disposição de alguém, mas os espíritos estão cuidando de mim também. As minhas necessidades, aquilo que às vezes eu nem peço. O cara falou, não, eu nem tinha por que pedir, né, se colocou naquela disposição apenas de ajudar, porque o outro caso era muito mais grave, e recebeu o auxílio e o amparo também. Que legal, pessoal, que bonito, isso é muito bonito de ver, né, o desinteresse. Nós falamos muito nessas algumas palestras anteriores sobre isso, a ação desprovida de um interesse pessoal, como traz benefício. E lá há uma questão assim, que se você fez um bem, foi desprezado, ninguém te valorizou, Deus pessoalmente lhe ajudará. É estranho falar Deus pessoalmente, Deus não é uma pessoa, né? Mas a gente não tem outras palavras para falar do nosso Pai, a não ser que amamos e Ele nos ama. Mas que isso é um fato que faz bem, não faz bem para vocês, pessoal, saber disso? Só de saber. Uma pessoa foi lá desejando por uma outra, é curada do glaucoma, é comprovado, e isso é muito bom. E a Daisy Simon faz uma pergunta também, Serginho, sobre que se como que é que eu acabei perdendo um pouquinho? Aqui, ó. Quem faz a sustentação, acho que os médiuns de apoio e tudo mais, Sim. também doam ectoplasma? Na maioria dos casos também ajudam, né? Nós falamos anteriormente que todos nós doamos. Sabe como a gente observa, Tato, que tem esse apoio? Muitos de trabalhadores que já participaram de reunião mediúnica, provavelmente já observaram naquele momento que o dialogador está com o espírito, está com uma dificuldade, ali não consegue interagir, e normalmente aquele dialogador, ele é intuído e traz, olha, eu estou te trazendo aqui uma tela mental, sim, e essa tela, através dela você vai ver uma situação, através dela vai se apresentar uma pessoa. Essa tela mental, a sua constituição é através da ectoplasmia. Essas observações que o espírito tem, que é formado naquele momento para que ele possa visualizar algo, ele é formado pela ectoplasmia. Então, provavelmente, se não há na sala, esse material já estava armazenado e está sendo ali trazendo contribuição para aquele momento. Ou os médiuns da própria sustentação, que estão nas vibrações, nas preces, estão doando material, e o dialogador é intuído pela espiritualidade a trazer essas projeções para que possa ali realmente contribuir e favorecer o auxílio àquele nosso irmão que necessita momentaneamente. Você falando assim, é bacana, porque me confirma, eu como trabalho em reunião mediúnica, que faço esclarecimento, às vezes percebe lá que está numa situação meio complicada, e não é sempre que ocorre, mas falou, poxa, ó, eu quero te mostrar uma coisa, o espírito tô vendo aqui uma coisa que eles estão colocando. É a tela, que legal, é a tela. Essa tela, ela é constituída pela ectoplasmia. Então ele realmente está vendo, os espíritos manipularam, essas mentes manipularam aquele material que provavelmente veio do grupo, e ali proporcionou aos espíritos essa visualização que toca, né? Às vezes algum ente querido que chega, às vezes uma visualização de uma vida anterior, onde ele percebe, consegue entender aquele processo que se apresenta. Eu me lembro de uma da vida anterior que ele falava assim, nossa, mas... E eles ficam em silêncio um pouco assim. Mas, ué, assim, mas sou eu ali? Tá vendo mesmo alguma coisa? Muita realidade, que bonito, que bacana. Serginho, a Fer fez mais uma pergunta, inclusive, eu vou acrescentar esse comentário da Fer no seguinte. Eu tenho um grande amigo, Leonardo Stringassi, e ele é muito conhecedor também dessa coisa energética. Ele comentou do bocejo, que muitas vezes o bocejo, você elimina muita energia, E eu confesso a vocês, eu era bem pequeno, minha mãe sempre levava em benzedeira. Serginho, se alguém não quiser, eu não acredito, tudo bem, mas, era uma paz. Eu voltava, às vezes, estava com um soninho perturbado, voltava dormindo no carro, às vezes benzia assim à distância e fazia bem pra gente. E a pergunta da Fer é sobre isso aí. E a benzedeira em si, bocejava muito na hora que ela estava, às vezes, me benzendo, ou o meu irmão ficava observando, ela estava quietinha, mas na hora... bocejava muitas vezes. A Fer perguntou algo parecido com isso, ó. Bocejo demais em certos ambientes, sem estar com sono, às vezes copiosamente. Me sinto meio sufocando, já me acostumei. Mas só isso mesmo que sinto. Será que posso ser médium, doadora de ectoplasma, ou médium ectoplasta? Tem a ver, Serginho? Tem. É muito interessante, você falou algo sobre as benzedeiras.
médiums de efeito físico. Médiums de efeito físico. Aquela benzedeira com o seu galinho. Isso, era com um raminho. Ali benzendo, aplicando passe, né? Onde a sua energia, a ectoplasmia ia sendo direcionada e a gente saía muito melhor do que ali adentrava. Então, médiums que ali se apresentavam. Quando a gente fala do bocejo, a Fernanda ela colocou algo interessante que é, eu sei que não é um sono. Não é um cansaço físico. Isso é interessante, porque a gente tem que ter muito cuidado com isso, que a gente vê, principalmente nos trabalhos, muito médium dormindo, muito médium cansado. Não, eu tô doando. Não, você não tá doando, você tá cansado. Você tá cansado do corpo, do próprio dia a dia, e por isso você tá bocejando. Então é importante a gente fazer essa verificação. Verificou, eu dormi muito bem, eu estou muito bem. De repente eu chego em certas ambientações onde há esse bocejo. Por quê? O bocejo, ele é um processo de exteriorização. Eu estou exteriorizando o material. Às vezes eu estou numa ambientação onde ali há espíritos ou há uma necessidade de uma manipulação energética. E o que vai acontecer? O Sérgio, como médium, se é um médium ectoplasta, ele vai doar o material, as mentes desencarnadas vão manipular e vão atribuir ali ao que é necessário, a intervenção com o espírito, ou até mesmo a manipulação da própria ambientação. Então, pode ser? Pode, claro, mas é necessário sempre, eu gosto sempre de trazer as observações, a gente buscar uma casa espírita séria, e através da educação mediúnica, a gente desenvolver esse processo para verificação realmente. Né? Como que eu vou saber se eu sou ou não? Eu preciso estudar e passar por um processo de educação mediúnica para que nos exercícios ali da prática, os próprios dirigentes ou a própria espiritualidade possa trazer informações seguras para atribuir. Eu não posso simplesmente atestar, eu sei que eu sou, até porque pode ser um processo físico que está se apresentando. Então tem que ter sempre muito esse cuidado para a gente não criar ou não atribuir a alguém algo que não é. Que não é. Isso é muito complicado hoje em dia, Tato, porque hoje, como nós temos um aumento dos transtornos mentais, as pessoas chegam às casas espíritas com processos físicos naturais, a sudorese, palpitação, a pessoa chega com muito tremor. Então, se não pega um grupo que esteja realmente embasado no estudo e nessa prática, quando chega já atribui que é mediunidade. E a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, porque às vezes a pessoa chegando, ela passando por um tratamento espiritual, assimilando ao físico, essas sensações todas passam. Então a gente atribui que é um médium, o que vai acontecer? Vai colocar aquela pessoa dentro de uma sala sem conhecimento nenhum, sem base nenhuma. O que vai acontecer? Ela, como não tem mediunidade, mas foi atribuído, ela vê os médiums fazendo, acontecendo, ela vai copiar. Uhum. E aí é um processo, não da mistificação, é o animismo do próprio médium, mas que foi trazido de uma informação equivocada. E depois, para a gente desconstruir isso, é muito difícil. Então, pessoal, quem dirige trabalhos, casas espíritas, cuidado. Né? Chegou alguém, eu tô bocejando, eu tô passando por um processo que eu tenho muita palpitação, eu tô sentindo algum tipo de energia, algum tipo de mal-estar. O que a gente sempre orienta? Busque uma casa espírita séria, para que através de um tratamento espiritual, você possa realmente ali observar se é um fenômeno mediúnico, que somente com o tratamento espiritual ele será resolvido, ou se realmente você tem a mediunidade e através da educação mediúnica, você vai desenvolver os seus potenciais aí. Pessoal, isso que o Serginho falou é muito importante, uma parte importante do nosso podcast de hoje. Nós, espíritas, às vezes, quando entramos para a doutrina e começamos a estudá-la, ficamos tão empolgados que começa a achar que tudo é espiritismo, tudo está envolvido com a espiritualidade. Mas o Serginho deixou muito claro, muito cuidado, nós temos um corpo físico que sente sono, sente fome, sente cansaço. Então, analise isso, veja da onde está vindo. Allan Kardec, em outras palavras, diz assim: se você está com dor no estômago, vai no gastro, vai no médico verificar, faz exame, faz endoscopia. Não verificou nada? Então vai no cardio, verifica o coração. Depois de tudo verificado, não encontrou nada, então vamos ver se a mediunidade não pode ser. Porque senão, pessoal, nós vamos ser taxados de bobos. E muitas vezes seremos bobos mesmo. De assim, achar que tudo pode ser aquilo. Eu tenho no grupo, mas agora não está mais. Mas médicos que chegavam lá para dormir, cara. Eu dava para perceber. E aí, muitas vezes, a gente chamava a atenção a outros professores, mas a pessoa chegava, fazia isso, deitava assim e ficava ali. E chegava, às vezes, assim, saiu saliva da pessoa. Aí a gente comentava, falou, não, eu vou contar para você, eu saio em desdobramento e vou trabalhar na equipe espiritual.
falou, pessoal, de coração, a equipe espiritual tá muito bem formada. Lógico. Pelo amor de Deus. É só a gente parar para pensar, se a gente está num estudo que é para nós, num processo de tratamento que é para nós, por que o espírito vai me tirar para me levar para um outro local, sendo que é ali que é o necessário? É verdade. Né? Então a gente tem que ter, Tato, essas observações, porque senão a gente acaba incutindo na mente do outro questões que não são reais. É verdade. O Divaldo tem no livro Diretriz de Segurança, ele comenta sobre esses bocejos, que ele falou que quando ele, nas primeiras reuniões, parecia que era uma chaleira, Sim. né? Os cacuetes que as pessoas davam, e ele falou assim, e parecia que para dar a primeira comunicação tinha que dar uns 30 bocejos. E ele percebeu assim que médios que entravam novos imitavam. Isso, ele é falou, imitação. não é? E ele falava, não, hoje eu cerro meus dentes, não dou. E é claro que ele tá ali valorizando a resposta e dando esse efeito. Mas existe sim, como a Fer perguntou e o Serginho confirmou. Mas, pessoal, muito cuidado com essa parte de que é do corpo físico, que a gente acha que, eu sou alguma coisa assim, quando na verdade é o cansaço, e que todos temos, natural. E sempre que você está numa atividade, no dia a dia, e às vezes chega numa palestra que parou, às vezes aquela parece meio morna, dá um soninho. Dá um soninho, e a própria ambientação vai lhe relaxar. Então pode trazer cansaço realmente e você vai dormir, mas que é um processo físico do próprio corpo. Que legal, pessoal, que bacana, que gostoso ter esse pé no chão. Agora de um rapaz, o Eduardo Reolon, ele disse assim, essa materialização de instrumentos e órgãos é perene ou definitivas? Elas somem depois de um tempo? Interessante, qual que é o nome dele, tá? É Eduardo Reolon. Isso, muito interessante a pergunta, porque existem as duas partes. Há processos que os espíritos vêm para desenvolver um trabalho que materializam certos materiais e depois eles desmaterializam esse material. Então foi utilizado e depois há o processo de materialização, como há também questões que são materializadas e que ficam permanentes, como por exemplo, se a gente visitar hoje o lar de Frei Luís, lá eles têm um armário onde tem espadas da época da cruzada que foram materializadas em certos tratamentos para essas observações, para essas experimentações. Então é um processo que foi materializado e que aqui ficou, mas também ao contrário, dependendo da necessidade, ocorre o processo de a própria desmaterialização após o uso ou a necessidade que ali foi direcionado e foi atribuído o processo. Interessante, interessante, porque você contou mesmo daquele prolongamento da perna daquele menino, né? Isso. Aquilo então, seja, uma prótese foi colocada e possivelmente vai ficar com ele. Vai ficar com ele. E isso é hoje observado em exames físicos normal, a própria perna, o crescimento ósseo normalmente. Consegue ser observado até em raio-x. Bacana, pessoal. Muito boas perguntas de vocês, viu? Gostoso saber que tem gente estudiosa que está aqui conectada com a gente. E é bom demais mesmo. Uma que está sempre no podcast do Pinga Fogo, ela está participando. Manicure-se. Manicure-se com a Flá. Deve ser a Flávia que deve trabalhar com manicure. Ela perguntou assim, Sérgio explicou que o ectoplasma geralmente sai dos orifícios do corpo físico do médium. Quem recebe o ectoplasma, recebe pelos orifícios também, independente de onde se localiza a doença? Gratidão. Muito legal a pergunta também da Flá. É legal o raciocínio, né? Pra pessoa raciocinar e bolar. Né? A doutrina espírita propicia isso muito. Isso, muito interessante. Legal, Flavinha. O nosso corpo físico, tudo aquilo que nós vamos receber energeticamente falando, ela vai se ligar a nós através dos plexos. Nós temos no nosso corpo físico os plexos e nós temos no nosso perispírito que André Luiz coloca como centros de força. Então, nessa interação, nesse exteriorizar e receber, ela vai acontecer através dos plexos e que vai ali dar a condição necessária através, por exemplo, da corrente sanguínea. Então, eu recebendo todo o ectoplasma, recebendo toda essa manipulação que já vem direcionada por essas mentes desencarnadas, o meu corpo físico vai assimilar através desses plexos, onde recebendo esse material, recebendo toda essa estrutura energética do ectoplasma, ele vai correr e vai ser direcionado através da nossa corrente sanguínea. Que legal, que explicação mais lógica, né, pessoal? Alice Afonso, Serginho, o senhor Sérgio é médium ectoplasta? Você é, Serginho? O que você me diz? Obrigado, Alice, pela participação e pela pergunta. Normalmente, hoje ainda não encontrei nenhum, Tato. Um médium de cura, ele é um médium ectoplasta.
Porque o médium de cura, como ele tem uma capacidade de movimentar fluidos e atribuir nesses fluidos toda uma intenção que pode modificar estruturas perispirituais, atribuindo ao físico uma nova direção, provavelmente são médiums de efeito físico. Então, nos trabalhos, por exemplo, das cirurgias espirituais, o Sérgio, se colocando na disponibilidade dos espíritos, ele doa esse material e a própria manipulação, por exemplo, do Dr. Ludwig dá a direção e os processos de materialização ou desmaterialização. Eu não tenho a capacidade para a materialização dos espíritos, mas para os processos que são chamadas curas espirituais, onde ali há uma manipulação desse fluido para a saúde, eu tenho essa capacidade desse movimento e dessa exteriorização para esse alcance, né? Onde até no livro a gente apresenta casos onde através desse trabalho desenvolvido em Birigui com o espírito de Dr. Ludwig, a gente conseguiu aqui, através das experimentações, catalogar esses casos e apresentar, né, o antes e o depois. Então, por exemplo, o caso dessa criança, onde foi ali criado essa prótese de ectoplasma. Nós temos casos de redução de tumores, nós temos casos de gravidez à distância, em cirurgias espirituais à distância, onde os médicos, quando pegam os exames, verificam e falam, Sérgio, são pacientes diferentes, não é possível um útero se regenerar dessa forma. Então é muito interessante. Nós já tivemos, Tato, caso também, quando nós falamos da ectoplasmia, de, por exemplo, em cirurgias espirituais, durante o procedimento, da pessoa se levantar da maca e ter marcas de sangue na vestimenta, sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo, né, de incisão física, como cicatrizes também. Puxa. Que vão se apresentando. A gente pode até colocar a imagem aqui de alguma dessas cicatrizes que se apresentam após a cirurgia espiritual. Então a pessoa vai lá, e nós tivemos um caso que foi muito interessante, um senhor que ele chega na casa espírita buscando tratamento espiritual com uma função cardíaca apenas 30%. Então ele faz a cirurgia espiritual, mas esse foi um caso muito interessante porque já ali na hora, naquele momento, porque tem algumas pessoas que passam, depois que retornam a casa, alguns dias depois aparecem. Então as pessoas mandam foto das cicatrizes, de alguns pontos, é muito interessante. E esse senhor, que ele se levantou, que ele passou a mão próximo ao coração, ele sente toda a cicatriz, sutura, pontos e tudo. E ele mostra, a gente fotografou, a gente vai apresentar para vocês, fotografou essa cicatriz. E o que é interessante, quando ele vai ao cardiologista, o médico queria ir entender o que aconteceu. Ele falou, não é possível, como que você não fez cirurgia? Eu conto os pontos que aqui estão, a sutura, eu consigo observar tudo. Então, se apresentam de várias formas. Nós utilizamos o algodão com álcool. Sim, sim. O algodão também, quando passa em certos centros de força, ele muda a coloração pelo processo da ectoplasmia também. Nós tivemos um outro caso de uma trabalhadora, Tato, que ela tinha um problema no joelho grave, ela fez a cirurgia espiritual e se apresentou, ela chegou em casa e foi tomar banho e se apresentou algumas marcas, como se fosse uma cicatriz ao redor dos dois joelhos. Sim. E o que é interessante desse caso? Ela tem um parente que é ortopedista, ela tirou a foto do procedimento e mandou. Aí o ortopedista virou para ela e falou assim, olha, mas essa é uma foto antiga, não é? Ela diz, não, é agora recente. Por quê? Porque essas técnicas, a técnica da sutura e da forma como foi feita era utilizado na guerra. Nossa. Olha que interessante, uma pessoa que não tinha acesso nenhum, observou que a forma como era realizado aqueles pontos, aquela sutura, era da época da guerra, ou seja, os espíritos que estavam ali trabalhando e desenvolvendo o trabalho. Então sim, eu sou médium ectoplasta para esses processos mais vinculados à desmaterialização de todas essas estruturas aí que possam estar interferindo de alguma forma no corpo físico. Que bacana, pessoal. Quantas vezes nós vemos essas explicações e que não há outra explicação a não ser isso. A técnica do médico era aquela que ele fazia. E como uma pessoa que não tem esse conhecimento, assim, conseguiria ludibriar ou enganar? E o próprio médico, um senhor que estudou, tem razão, viu e verificou e comentou. Isso é muito profundo e nos encoraja mais e mais nesse trabalho, nessa pesquisa que nós estamos vendo que está ressurgindo, que vai dominar a medicina do futuro com toda certeza. Vamos continuar aqui com uma pergunta muito interessante do Júlio. Júlio perguntou assim, Serginho, ectoplasma e fluido vital são a mesma coisa? Júlio, obrigado pela sua participação.
O ectoplasma e o fluido vital são coisas diferentes, tá? Então, o que a gente tem que entender? O fluido vital é aquele que dá vitalidade ao nosso corpo físico. É aquele que, quando nós planejamos a nossa encarnação, por exemplo, o Sérgio planejou a sua encarnação para 70 anos. Então, esses 70 anos eu tenho fluido vital para que o meu corpo ele possa se movimentar, ele possa ter energia para esse tempo. Já o ectoplasma, ele é um subproduto do fluido vital. Ok. Onde o ectoplasma ele vai ser aí direcionado para os processos das materializações e desmaterializações. Então são coisas diferentes, porque a gente pega muito essa dúvida e tem pessoas que assimilam, não, fluido vital, ectoplasma é a mesma coisa. Não, não é, pessoal, né? A gente tem que sempre buscar essas instruções e entender o ectoplasma como um subproduto do fluido vital. Ou seja, então, como eu planejei a minha vida para 140 anos, então eu tenho fluido vital para 140 anos, seria isso? Isso. E não necessariamente eu tenho ectoplasma para 140 anos. Isso, é isso mesmo, meu amigo. É isso mesmo. Que legal, pessoal. E vida com abundância, não é 140 anos não sem memória, não. Com abundância, como Jesus nos prometeu. E temos aqui do Luiz Las Vegas. Olha que legal. A primeira pergunta, ele fez mais de uma, é a seguinte. Nas próteses, o que substituiu o aparelho retirado, entre parênteses, como a válvula mitral do exemplo do Dr. Frederick, seria o fluido cósmico universal esse material da prótese? Isso, Luiz. Luiz, Tato, é um grande irmão, trabalhador da doutrina lá de Las Vegas, dirige 2 grupos espíritas. Poxa, lá que na legal. cidade. Abraço, Luiz, pra você. Isso. Tem um trabalho lá muito belo, muito grandioso diante da doutrina. Luiz, tudo o que vem da forma, esse processo da materialização, a essas próteses, a tudo aquilo que é materializado, ele vem do fluido cósmico universal. E aí essas mentes manipulando o ectoplasma é que vão dar a forma e a essa condição. Então, por exemplo, no caso que nós comentamos do Dr. Frederick, um caso onde o Dr. Paulo César Frutuoso acompanhou o paciente que tinha um problema na válvula mitral, e ali ela é retirada pela cirurgia espiritual e imediatamente é constituída, é materializada uma prótese de ectoplasma, onde é reconstituído esse material cardíaco e ali é realizado a cirurgia. Então ele vem do fluido cósmico universal. Tudo que a gente pensar em produção, em materialização, em desmaterialização, ele inicia-se pelo fluido cósmico universal e se constitui por essas mentes que vão direcionar o ectoplasma para essas necessidades também. Que bacana, que legal. O fluido cósmico universal, né, Serginho, é tudo que forma a nossa vida material. Isso. A mecânica quântica chama de partículas elementares, né? Mas seria através de um outro nome, tudo que forma. Então, tudo vem sim do fluido cósmico universal. Mas como a gente explicou, já tem essa diferenciação. E uma outra pergunta do Luiz, muito interessante também, gostei dessa pergunta. Serginho, ele disse assim, ó, se houver inúmeros médios emprestadores, ele coloca até entre aspas, né? Se houver inúmeros médios emprestadores de ectoplasma e principalmente transportados a longas distâncias, ainda assim esse fluido seria devolvido precisamente a cada indivíduo que o emprestou, ainda que fosse obtido na natureza, entre parênteses, plantas e animais? Para mim, foi muito lógica a sua informação de que os espíritos jamais prejudicariam os encarnados, subtraindo algo que faltaria aos encarnados. Boa pergunta. Perfeito. Interessante. Tudo aquilo que dentro do trabalho espiritual, quando um trabalho ele é sério e muito bem direcionado, muito bem dirigido por esses espíritos, porque quando a gente fala em um trabalho como esse de cirurgias espirituais à distância ou a própria presencial, há mentes e um grupo espiritual que dirige, que coordena esse trabalho. Então, com certeza, Luiz, tudo aquilo que nós estamos doando para não ali acontecer o médium ficar prejudicado, isso retorna ao médium nessa mesma proporção. No momento que eu estou doando, eu estou, como você muito bem colocou, emprestando esse ectoplasma que fica ligado ao corpo físico do médium e que retorna ao médium ao final dessa manipulação, dessa exteriorização. Até porque o que a gente precisa compreender é que no momento dessa exteriorização, da própria materialização, o médium ele perde peso. Há várias experiências, experimentações que demonstram, eles conseguiram pesar o médium antes, durante e depois do processo. Então, a perda realmente aí de quilos do corpo físico. Então, esse processo, quando ele retorna, ele reconstrói, ele reconstitui todo o aparelho físico do médium. Por isso que são trabalhos de uma responsabilidade, Tato, muito grande. Muito grande. Imagine aí uma imprudência e um trabalho como esse pode levar, como os espíritos dizem, até ao desencarne do médium.
Então, por isso que também, quando nós falamos de hoje, esses trabalhos serem aí um pouco mais frequentes, por essas questões também, dessa própria responsabilidade, desse próprio envolvimento que precisa ser estabelecido pela equipe, por essa construção, né, por essa disciplina diária diante ao trabalho. Então, sim, todo momento desse emprestar, desse doar, ele retorna, independente da forma, se é por uma constituição e uma necessidade ali de trazer esse material novamente pelos animais, pela natureza, ele vai retornar nessa mesma proporção, até porque nós estamos falando de mentes superiores, de espíritos aí, de uma inteligência muito grande que manipulam e que direcionam esse trabalho da melhor forma. E você até falou, né, Serginho, que a polícia chegou uma vez na casa de uma médium, ou num lugar que ela estava trabalhando, e tocou nela, e pegou e agrediu muito, ela teve até o desencarne. Isso, né? É a Ellen Duncan, quem quiser buscar, é uma médium onde eles estavam em um momento da materialização, Ellen estava em transe como doador, e o que os espíritos mais pedem é que no momento desse transe nós não podemos tocar no médium, até por essa ligação que se dá com esse material, com o ectoplasma. Então, nesse momento dessa exteriorização, eles estavam em uma ambientação onde a polícia entra, querendo alegar que ela estava ali com fraudes diante ao processo. E os policiais tocam na Ellen, pegam ela acorda daquele transe e levam ela presa. E o que acontece? Ela imediatamente vai para o hospital. E o que identificam no hospital? Que toda a região gástrica dela estava queimada, com queimaduras muito graves. Por quê? Porque é onde há a maior produção da ectoplasmia. Então ela é tratada, ela é auxiliada, mas 2 semanas depois ela desencarna do processo, devido à gravidade do processo. Então olha aí a questão, né, da própria imprudência, se a gente precisa ter essas observações seguras. O Dr. Paulo Frutuoso, Tato, ele fala que em um dos trabalhos que ele acompanhava, o Dr. Frederick von Stein materializado, em um dos momentos, até por essa manipulação energética, ele diz que o espírito se vira para ele e diz: Paulo, toque em meu braço. Mas é claro que aí é um pedido do espírito até para uma experimentação, então ali todo um alicerce que é construído. E ele diz que toca no braço do espírito, e ele relata isso no livro, que é como se ele apertasse um papel crepom. Imaginemos um papel crepom que ele aperta, e quando solta o papel ele volta ao seu estado normal. É resiliente, né? Isso, é resiliente. Então é muito interessante o processo como se dá. Que legal, pessoal. Puxa vida, que oportunidade que o Dr. Paulo César Frutuoso teve. Durante 40 anos acompanhar, isso nós estamos falando da materialização, ou seja, um espírito que estava ali materializado, corporificado, que ele tinha interação com o espírito, ele conversava, ele interagia, ele perguntava. Imagina uma oportunidade como é. E como ele diz, até nas lives e nos livros, né? Quantos médicos em todo o planeta tiveram a oportunidade que ele teve? Conta-se nos dedos. É verdade. Né? E com merecimento. O Dr. Paulo César Frutuoso é um grande estudioso, uma pessoa que dá alegria de ter ao lado nosso nesse trabalho da materialização, da doutrina espírita. E é uma honra mesmo ter pessoas nesse nível trabalhando para o nosso conhecimento. Serginho, há 2 questões finais aqui que são até pessoais e que vai valer muito a pena, porque a sua dedicação a esse trabalho é tão profunda, tão bonito, que você vai estimular muitas pessoas nisso aqui. E a pergunta primeira é assim: como você descobriu que era médium, especialmente médium de cura e ectoplasta, e como sua família reagiu? Interessante. Muito obrigado pela pergunta, participação. A mediunidade, Tato, de cura, eu identifiquei desde muito jovem. Eu sempre fui muito curioso diante ao processo. Desde muito jovem eu queria entender essas coisas de espíritos, de espiritualidade. Até aquela época falava-se muito daquelas brincadeiras que existiam do copo. Brincadeira do copo, brincadeira do tabuleiro de Ouija, aquelas coisas todas. Eu adorava, sabe, essas coisas. Sim. E você vê que aquele momento, aquele movimento do copo, o que se dá ali? Como que acontece, né? Então, todo o movimento ali, a própria ectoplasmia ou da pessoa que estava envolvida no processo, ou da própria manipulação da ambientação, ou de algo próximo que dava essa sustentação para que o processo ali ocorresse. Então, desde muito jovem, eu busquei entender esse processo. Eu tive sempre muita perturbação em sono, muitos sonhos, muitas questões. E quando eu cheguei na casa espírita, muito jovem, 15, 16 anos, sempre assistindo palestra, buscando entender a doutrina, sempre quando me colocavam para aquele momento ao final da palestra para receber um passe magnético, Tato, independente de onde eu ia, da casa espírita que eu estava, sempre algum médium, quando eu entrava na sala, me dizia: Sérgio, há um espírito militar, um espírito médico que aí está
e que tem um trabalho a desenvolver no campo mediúnico. Mas eu muito jovem falava, imagina, que coisa de médico, eu com 16, 17 anos, no auge da adolescência, né? Eu não quero e tal. Mas em todos os locais que eu visitava, sempre a informação era a mesma. Isso me deixava assim, sabe? Eu falava, poxa, são pessoas totalmente distantes, diferentes, que não têm contato, como que sabem essa mesma informação? Isso, é verdade. Isso foi me gerando curiosidade. Até então, eu comecei a estudar a doutrina, comecei bem do início, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, e depois me colocaram no que nós chamamos da educação mediúnica. Eu não gosto do termo desenvolvimento mediúnico, porque a gente não desenvolve, a gente educa. A mediunidade ela é orgânica, eu já renasço e trago essa mediunidade. Então eu educo a mediunidade. Então eu fiz essa educação mediúnica, e na educação mediúnica eu fui me conhecendo como médium ectoplasta e médium de cura. Até porque o médium de cura, Tato, ele observa também desde muito jovem algumas características. Por exemplo, se eu estiver num local, sempre alguma pessoa me busca para uma conversa, um diálogo. Uma pessoa chega, olha, eu tô com um problema. Algo que eu acredito que os próprios espíritos, sabe? Eles intuem para ter pelo menos esse contato, para que através do magnetismo e ali dessa própria interação a gente possa contribuir. A pessoa chega, tá com uma dor de cabeça que passou, muitos casos assim. E aí eu fui me educando na mediunidade. E através dessa educação, eu fui conhecendo um pouco mais a história do espírito, fui conhecendo um pouco mais os mecanismos que Allan Kardec nos favorece para esse entendimento, a ponto de começar realmente a desenvolver o trabalho, tanto nos processos da desobsessão, atendendo aos espíritos que necessitam, mas também o trabalho direcionado à própria mediunidade de cura, ao auxílio aos doentes, às pessoas que necessitam do amparo. A família, graças a Deus, eu sempre tive, por exemplo, meu pai e minha mãe sempre muito próximos nessa vertente do espiritismo, né? Meu pai hoje é um grande trabalhador da doutrina, minha mãe também vai, estuda, né? Gosta muito, mas meu pai é mais entrosado no sentido do próprio trabalho, principalmente das cirurgias espirituais, sempre muito presente. Então, na família, eu nunca tive dificuldades para esse desenvolvimento, sempre tive um apoio muito grande, e as próprias pessoas que foram depois se envolvendo para a constituição da Casa Espírita, para a constituição do próprio trabalho, aí me deram total suporte para esse desenvolvimento e para que esse auxílio pudesse aí ser desenvolvido e chegasse hoje nas experimentações, na divulgação dessa obra bendita que vem trazer luz à medicina espiritual, oportunizando a todos os profissionais de saúde que possam conhecer um pouco mais do que são realmente, né? Esse trabalho através da mediunidade, o trabalho das curas espirituais e o trabalho através da ectoplasmia. Que joia! Você vê, tá tudo muito ligado, pessoal. Quando reencarnamos, ninguém erra de endereço. Serginho nasceu na família correta, papai e mamãe ali presentes, e a espiritualidade sabe também aguardar o crescimento nosso, o momento que vai aflorar esse trabalho. E o Serginho pode desconfiar que eu estou dizendo, pessoal, é um grande trabalhador, se dedica muito a isso, viu? É uma dedicação, só o dia do trabalho já é uma dedicação intensa, de doação mesmo física ali, do seu tempo, do seu bem, do seu lazer, para em prol de outras coisas. E uma coisa que eu gosto sempre de repetir às pessoas, que o Dr. Ludwig falou, que a última pergunta aqui, a última mesmo é dele, é sobre ele disse assim, os trabalhos não são cobrados, viu, pessoal? Tudo que você faz é totalmente gratuito. E ele então falou assim, que se um dia o grupo precisasse de algum dinheiro, realmente não está dando mais condição de fazer sem cobrar, tudo bem, era só informar a ele que encerrava seu trabalho. Eu falei, nossa, que força, que determinação. Não, se não for para fazer assim gratuito, então não faremos. Não faremos. Então nós vamos ter que resgatar algum jeito de inventar um recurso para isso. Então essa é a confiança que eu tenho, que está tudo muito escrito, tudo muito planejado para servir aqui, como Jesus fez, como a gente quer fazer também. Serginho, a última pergunta é o seguinte: como foi o seu primeiro encontro com o Dr. Ludwig? Falamos tanto do encontro do Emmanuel com o Chico. Sim. É claro que o Dr. Ludwig não é o seu mentor espiritual, assim, acredito. Mas como foi esse contato? Só vamos trabalhar junto então. E ele manipula ectoplasma? Muito bom. Então, desde a chegada na doutrina, que eu estava comentando anteriormente, sempre havia essa instrução,
né, nos trabalhos, de que havia um espírito militar que acompanhava, mas eu não dava muita atenção para isso, até porque muito jovem, eu falava, meu Deus, um médico, o que um médico é comigo com 17, 18 anos, né? Mas já buscava entender, buscava estudar, buscava as histórias aí, Arigó, né, grandes espíritas aí, espíritos que passaram e que deixaram o seu legado. Mas foi em 2006 que a gente começou a ter os primeiros contatos. Por isso que eu digo, Tato, que um trabalho, para que ele seja desenvolvido, ele não é do dia para a noite. Ele não chega hoje aqui e fala assim, Tato, amanhã a gente vai começar um trabalho. Não é dessa forma. Ele precisa de uma estrutura, ele precisa de um grupo, uma seriedade, uma disciplina, ele precisa, né, de um preparo do médium para com o espírito. Para que você tenha ideia, só em contato com o Dr. Lúdigo, no sentido fluídico, de sentir, de assimilar energeticamente, de ter o envolvimento, foram 6 anos. Puxa. Então, de 2006 a 2012, eu só sentia a presença do espírito. Ele ia se aproximando e depois, na primeira manifestação em 2012, ele veio dizer desse casamento fluídico que é necessário, da aproximação, do sentido realmente perceber, do entender que é ele, a energia, o propósito, para que depois desses 6 anos, dentro dessa constituição e do próprio entendimento do trabalho, porque acredito muito que ele aguardou a própria maturidade do Sérgio para que o trabalho pudesse ser desenvolvido, aí sim o início do trabalho e esse casamento fluídico para que o trabalho fosse desenvolvido. E eu nunca esqueço a primeira manifestação, e eu tenho assim, um carinho muito grande por esse espírito, porque é um espírito muito sério, muito disciplinado. A primeira orientação, ele virou para o grupo e pediu que todos estudassem anatomia. Primeira, porque ele falou, como que nós iremos instruir ou direcionar alguém, um paciente se deita, nós intuímos para aplicar um passe no fígado e os trabalhadores não sabem onde é o fígado. Coração, isso. Né? Então ele falou que necessitava desse estudo, dessas bases, então sempre muito sério, dizendo que médium que não estuda atrapalha o trabalho, né? Então essa seriedade e esse pulso firme de levar a tarefa de uma forma muito séria e disciplinada é que me deu todas as bases e os alicerces para o trabalho a ser desenvolvido. Aí a partir de 2012 começaram as primeiras manifestações para em 2013 nós iniciarmos o trabalho propriamente das cirurgias espirituais, né? Onde vai sendo desenvolvido todo o primeiro domingo do mês, mas também esse trabalho ele é levado a outras regiões, a outros estados, para que mais pessoas possam ser beneficiadas do auxílio e amparo, sempre com a orientação espiritual. Eu tenho uma coisa comigo que, desde o início, nós fomos muito bem conduzidos pelos espíritos. Então, eu no início do trabalho, Tato, eu era assim, muito afoito para tudo, sabe? E com o tempo eu fui aprendendo. Então, as pessoas chegavam e falavam assim, Sérgio, vamos fazer um trabalho? Eu passei já tanta situação assim de me envergonhar, mas depois o aprendizado vem. E a pessoa chega, Sérgio, vamos fazer um trabalho na cidade tal? Eu, vamos. Quando? Tal data, tá bom. Dia 1º de junho, por exemplo. Ia, marcava tudo certinho. 15 dias antes do trabalho, ele se manifestava e perguntava quem que autorizou o trabalho. E aí, né, não autorizou, então não tem autorização, não vai haver o trabalho, ou o médium vai e ele desenvolve o trabalho sozinho. Então, essa disciplina, essa seriedade, ela foi construída com o tempo, não foi do dia para a noite. E não era por maldade, não, era por empolgação. É empolgação, a vontade em querer ajudar. Mas aí a gente vai entendendo que para tudo tem um preparo, um tempo certo, como hoje às vezes a gente recebe algum convite para estar em alguma região e ele diz não é o momento, vamos aguardar mais um pouco. Por quê? Porque a espiritualidade tem uma visão mais ampliada da necessidade do local, do tempo, de quando será ou não realizado. Então com o tempo eu fui aprendendo isso, então eu devo muito a esse espírito. Por toda essa base, devo muito à Casa Espírita Companheiros da Luz, por essa base, pelos trabalhadores, que realmente nós nos alicerçamos em bases seguras para que possamos desenvolver esse trabalho futuro. E, como a pergunta também encerra, nos questionando, o Dr. Lúdigo é um médico que manipula e que sabe muito bem como direcionar a ectoplasmia, né? Muitos dos casos aqui do livro apresentados é através dele que foi desenvolvido o trabalho, ele
quando está conosco, traz uma didática muito grande para essas explicações, para essa manipulação, para a forma como aqui estão. Então é um aprendizado constante, porque você está numa experiência como essa, entendendo a forma e a visão da espiritualidade para os processos da saúde física, é muito interessante e nos traz um crescimento, porque nós estamos diretamente ligados a pessoas que passam por N tipos de dificuldades, que chegam ali depositando as últimas fichas. Então esse aprendizado, essa interação, esse envolvimento, esse carinho, esse contato vai nos tornando pessoas muito melhores. Com certeza, com certeza. Pessoal, vamos finalizar com esse pensamento que o Dr. Ludwig trouxe através do Serginho. Quanto preparo nós nos precisamos para estar apto para um trabalho? E a espiritualidade conta com a gente. A questão de ter ectoplasmia no nosso corpo físico já é um detalhe importante que talvez Deus deixou para dizer: vocês participam do trabalho também e devem colaborar, devem querer autorizar essa doação e querer principalmente colaborar com o próximo, com nossos irmãos e familiares ou com qualquer pessoa que respire, que ame como nós. E o Dr. Ludwig mostrou, só para esse casamento fluídico foram 6 anos essa aproximação. E quanto nós temos informação também de médios como Chico Xavier e Emmanuel produzindo o trabalho, depois agora você joga tudo fora, agora foi só rascunho, de Valdo e Joana também. Então nós temos que nos sentir preparados e vamos todo dia então aos pouquinhos aprendendo, estudando, nos informando, aquilo que o coração bate mais forte. Se você se interessou por esse assunto, que bom, procure o livro do Serginho, leia esse livro, nós vamos aprender mais e quem sabe ser mais pessoas que possam participar de um trabalho mais efetivo. Todos nós somos criados por Deus e não houve engano na criação. Deus não comete enganos, então nós não estamos aqui por engano. Nós estamos aqui por um propósito maior do nosso crescimento, mas também de uma somatória, de uma colaboração para um crescimento de um país muito melhor, de um planeta muito melhor e sermos logo um regenerador. E quem sabe, né, Serginho, no regenerador a gente não possa trabalhar com ectoplasmia de uma maneira muito mais limpa, muito mais rápida para o nosso bem-estar e para o bem-estar do nosso crescimento espiritual. Meu parceiro, dá um soco aqui. É sempre uma honra ter você aqui comigo, querido. E saiba que esse canal está aberto para você sempre trazer essas informações maravilhosas e que possamos fazer outros assuntos, outros trabalhos juntos, se Deus quiser. Eu que agradeço, Tato. Sempre importantíssimo a gente levar desse conhecimento que liberta. Jesus vem nos asseverar isso, porque a informação, a fala, quantos corações que não podem nesse momento ser beneficiados, quantas pessoas que às vezes buscando consolo, que a doutrina é um dos seus aspectos, a que a consoladora pode chegar no seu canal e receber informações valiosas que modificam a sua vida, modificam a sua forma de enxergar os problemas e a partir daí o crescimento espiritual se faz. Por isso, muito obrigado a você que nos acompanha, a você que disponibiliza esse canal e todo esse momento para que a gente possa interagir e levar desse conhecimento que liberta. Muito obrigado, isso faz muito bem para mim, querido. Muito obrigado a vocês também. E vocês que ficaram até agora, muito obrigado, pessoal. Se puder deixar o like, também comentar, deixar novas perguntas, quem sabe a gente faça um outro podcast com outras informações. E também visita a página do Serginho. Todos nós somos irmãos, unidos nesse propósito de divulgar a doutrina espírita e fazer essa caridade em nome de nós mesmos, tá bom? Serginho, vamos dar um tchau pra essa turma então? Um beijo, pessoal. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.